Você já parou para olhar de verdade para as suas unhas? Não aquela olhada rápida antes de cortar ou pintar. Estou falando de uma observação cuidadosa, com atenção para a cor, a forma, a textura e o que está acontecendo embaixo delas. Se nunca fez isso, é bem provável que você esteja ignorando os sinais que o seu corpo vem tentando te enviar há semanas, meses ou até anos. As unhas são como uma janela para a saúde interna do seu organismo. Médicos e dermatologistas experientes sabem disso há décadas. Alterações nas unhas podem ser o primeiro, e muitas vezes o único, sinal visível de doenças graves que estão se desenvolvendo silenciosamente por dentro. Problemas no fígado, nos rins, no coração, na tireoide e até o início de um câncer podem se manifestar primeiro nas suas unhas, muito antes de qualquer outro sintoma aparecer. E o dado que mais assusta: a maioria das pessoas simplesmente ignora essas mudanças. Acham que é falta de cálcio, que é coisa de beleza, que vai passar sozinho. Enquanto isso, a doença avança. Neste vídeo, eu vou te mostrar 6 sinais específicos nas unhas que você precisa conhecer agora. Não são suposições. São alertas reconhecidos pela medicina e respaldados por estudos científicos. Se você identificar qualquer um deles nas suas unhas, ou nas unhas de alguém da sua família, é hora de agir. Antes de continuar, se você se preocupa com a sua saúde e a saúde de quem você ama, já deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. E se você tiver alguma dúvida ao longo do vídeo, escreva nos comentários. Eu leio tudo. Vamos começar. Unhas amareladas. O sinal silencioso que pode indicar problemas no fígado e nos pulmões. Vamos começar com um dos sinais mais comuns, e ao mesmo tempo, um dos mais subestimados. Unhas com coloração amarelada. Muita gente vê essa mudança de cor e imediatamente pensa em esmalte antigo, cigarro ou algum fungo passageiro. E sim, essas causas existem. Mas o que poucos sabem é que, em muitos casos, a coloração amarela nas unhas é o seu corpo sinalizando algo muito mais sério acontecendo lá dentro. Do ponto de vista médico, quando as unhas ficam amarelas e esse amarelamento vem acompanhado de espessamento da lâmina ungueal, crescimento mais lento do que o normal e, em alguns casos, o descolamento da unha da pele, estamos diante de um quadro que os médicos chamam de síndrome da unha amarela. Esse nome pode parecer simples, mas as doenças associadas a ela não são. Linfedema, derrame pleural, bronquiectasia e doenças pulmonares crônicas estão diretamente ligadas a essa condição. Mas não para por aí. O fígado é outro grande protagonista nessa história. Quando ele está sobrecarregado ou com algum grau de disfunção, seja por gordura hepática, hepatite ou cirrose, o organismo começa a acumular bilirrubina no sangue. Essa substância, quando em excesso, tinge os tecidos de amarelo. E as unhas, por serem tecidos queratinizados extremamente sensíveis a mudanças metabólicas, são frequentemente as primeiras a exibir essa coloração. É o mesmo mecanismo que causa a icterícia, aquele amarelamento nos olhos e na pele que todo mundo já ouviu falar. Só que nas unhas ele aparece antes, de forma mais discreta e fácil de ignorar. Há também a relação com diabetes. Estudos mostram que pacientes diabéticos, especialmente aqueles com controle glicêmico deficiente, apresentam maior incidência de unhas amareladas devido a alterações na microcirculação e maior predisposição a infecções fúngicas persistentes. O fungo em si não é o problema principal. É o ambiente metabólico que o permite se instalar e persistir que deve acender o alerta. Então, como você diferencia uma mancha amarela causada por esmalte de uma que merece atenção médica? Primeiro, observe o tempo. Se após 2 ou 3 semanas sem esmalte a coloração persiste, isso já é motivo de investigação. Segundo, observe se há mudança na textura. Unhas amarelas por causas internas tendem a ficar mais espessas, quebradiças ou com superfície irregular. Terceiro, e mais importante, se o amarelamento aparece em várias unhas ao mesmo tempo,
Especialmente nas das mãos e dos pés, o sinal é ainda mais relevante. O que fazer diante disso? Não tente resolver sozinho com produtos de farmácia. Procure um médico clínico geral ou dermatologista e peça um exame de sangue completo com função hepática, glicemia e hemograma. Informe sobre a mudança nas suas unhas. Parece detalhe, mas para um médico atento, esse dado pode direcionar o diagnóstico de forma decisiva. As suas unhas não mudam de cor à toa. Quando o corpo faz isso, ele está pedindo atenção. E você merece cuidar de si mesmo antes que um problema pequeno se torne um problema grande. Unhas com manchas brancas. Não é falta de cálcio. Descubra o que realmente significa. Se você já teve aquelas pequenas manchas brancas nas unhas, certamente alguém ao seu redor disse: é falta de cálcio. Essa é, disparada, uma das informações de saúde mais repetidas e mais equivocadas que existem. E o problema não é só o erro em si, é que essa crença popular faz com que as pessoas tomem um suplemento de cálcio que não precisam e ignorem o que realmente está acontecendo. Essas manchas brancas têm um nome técnico, leuconíquia, e elas raramente têm relação com cálcio. A causa mais comum, na verdade, é bem mais simples. Pequenos traumas na base da unha, aquela região que fica escondida sob a pele, chamada de matriz ungueal. Um aperto acidental, pressão repetida, até o hábito de curtir a cutícula de forma agressiva, pode criar essas marcas brancas que aparecem semanas depois, quando a unha já cresceu. Nesse caso, não há motivo de preocupação, mas existe um outro tipo de leuconíquia que muda completamente de conversa. Quando as manchas brancas não são pontos isolados, mas sim faixas horizontais que atravessam a unha de uma ponta a outra, estamos diante do que a medicina chama de linhas de Mees. E esse achado é considerado um sinal clínico sério. Historicamente, as linhas de Mees foram associadas ao envenenamento por arsênio, e até hoje são usadas em investigações forenses. No contexto clínico moderno, elas aparecem em quadros de insuficiência renal, quimioterapia, intoxicação por metais pesados e doenças sistêmicas graves, como a doença de Hodgkin. Outro padrão que merece atenção são as chamadas unhas de Terry, quando a maior parte da superfície da unha fica esbranquiçada, com apenas uma faixa rosada estreita na ponta. Esse achado foi descrito pela primeira vez associado à cirrose hepática, mas estudos posteriores mostraram que ele também aparece em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, diabetes tipo 2 avançado e hipertireoidismo. Em pessoas acima dos 60 anos, as unhas de Terry são encontradas em até 25% dos pacientes com doenças crônicas graves. Um número que deveria fazer qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de ignorar essa mudança. Existe ainda o padrão das unhas de Lindsay, também conhecidas como unhas meio a meio. Metade da unha branca na parte próxima à cutícula e metade rosa ou marrom na ponta. Esse padrão específico é fortemente associado à doença renal crônica e aparece em uma parcela significativa dos pacientes em estágio avançado de insuficiência renal. Os rins, quando começam a falhar, alteram o equilíbrio de proteínas e pigmentos no sangue, e essa desregulação se reflete diretamente na vascularização da matriz ungueal. Agora, como você distingue uma mancha branca inofensiva de uma que precisa de investigação? A regra prática é observar o padrão. Pontos brancos isolados, que somem conforme a unha cresce, são geralmente resultado de trauma e não exigem preocupação. Já faixas horizontais que atravessam toda a largura da unha, manchas que comprometem grandes áreas da lâmina ungueal ou alterações que aparecem em várias unhas simultaneamente, são sinais que justificam uma consulta médica. Vale reforçar: suplementar cálcio por conta própria, sem exame e sem orientação, além de não resolver o problema real, pode trazer riscos. O excesso de cálcio no organismo está associado ao endurecimento das artérias, formação de cálculos renais e outros problemas cardiovasculares. Antes de comprar qualquer suplemento, consulte um médico e faça os exames adequados. As manchas brancas nas suas unhas podem ser apenas uma lembrança de um impacto esquecido,
ou podem ser o seu corpo tentando te avisar que algo mais profundo precisa de atenção. A diferença entre os dois está nos detalhes, e agora você já sabe onde olhar. Unhas em forma de colher. Quando as suas unhas pedem socorro por anemia grave, imagine pegar uma das suas unhas e perceber que ela não é mais plana ou levemente curvada para baixo, como deveria ser. Em vez disso, ela está côncava, curvada para cima nas bordas como uma pequena colher. Se você nunca prestou atenção nisso, vale fazer o teste agora. Coloque uma gota de água sobre a sua unha. Se a água ficar parada sem escorrer, a sua unha pode estar assumindo esse formato. Parece um detalhe pequeno, mas o que ele representa pode ser muito maior do que você imagina. Esse formato tem nome: koilonychia. E ele é um dos sinais clínicos mais clássicos da medicina interna quando o assunto é anemia ferropriva, a anemia causada pela deficiência de ferro. Não estamos falando de um cansaço passageiro ou de falta de energia depois de uma semana difícil. A anemia ferropriva severa é uma condição que compromete o transporte de oxigênio para todos os órgãos do corpo, incluindo o coração e o cérebro, e que, quando ignorada por tempo suficiente, pode evoluir para complicações sérias e irreversíveis. O ferro é um mineral essencial para a produção de hemoglobina, a proteína dentro dos glóbulos vermelhos responsável por carregar o oxigênio pelo sangue. Quando o organismo fica cronicamente deficiente em ferro, os tecidos do corpo começam a sofrer, e os tecidos queratinizados, como as unhas e o cabelo, são extremamente sensíveis a essa carência. A lâmina ungueal perde rigidez, fica fina e começa a ceder para fora nas bordas, assumindo esse formato côncavo característico. O corpo literalmente não tem nutrientes suficientes para manter a estrutura normal da sua própria unha. Mas a koilonychia não aparece apenas na anemia. Ela também está associada a outras condições que merecem atenção. O hipotireoidismo, quando a tireoide produz hormônios em quantidade insuficiente, pode causar esse mesmo padrão, assim como a hemocromatose, uma doença genética em que o organismo acumula ferro em excesso nos órgãos, paradoxalmente, levando a alterações semelhantes. Em trabalhadores expostos a óleos industriais e solventes por longos períodos, a koilonychia também pode se desenvolver como resposta ao dano químico crônico na matriz ungueal. O que torna esse sinal ainda mais preocupante é o perfil de quem mais sofre com ele. Mulheres em idade fértil, especialmente aquelas com menstruação intensa, são as mais afetadas pela anemia ferropriva e muitas vezes normalizam os sintomas, atribuindo o cansaço extremo, a falta de ar e a dificuldade de concentração ao estresse do dia a dia. Idosos com dieta restrita e pessoas que fizeram cirurgias bariátricas também estão no grupo de risco, assim como vegetarianos e veganos que não fazem a suplementação adequada. Em todos esses casos, as unhas podem estar dando o alerta que os outros sintomas ainda não conseguiram transmitir com clareza. Um ponto importante: a koilonychia raramente aparece isolada. Junto com ela, é comum observar unhas quebradiças, queda de cabelo mais intensa do que o normal, pele ressecada e uma fadiga que não passa nem com uma boa noite de sono. Se você se identificou com mais de um desses sinais ao mesmo tempo, isso aumenta significativamente a chance de uma deficiência nutricional grave ou de uma condição de saúde subjacente que precisa ser investigada. O tratamento, quando a causa é identificada corretamente, costuma ser eficaz. A reposição de ferro orientada por médico, aliada a ajustes na alimentação, com inclusão de carnes vermelhas magras, feijão, lentilha, folhas verde escuras e vitamina C para potencializar a absorção, pode reverter o quadro em poucos meses. As unhas voltam ao formato normal conforme a saúde interna se restabelece. Mas para chegar lá, o primeiro passo é reconhecer o sinal. Olhe para as suas unhas agora. Elas estão planas, levemente curvadas para baixo? Ou assumindo esse formato de colher que acabamos de descrever? Essa observação simples pode ser o começo de um diagnóstico que muda a sua qualidade de vida, ou até salva ela. Linhas escuras sob a unha, o sinal que dermatologistas pedem para você nunca ignorar.
De todos os sinais que as unhas podem apresentar, este é o que mais exige atenção imediata. Não porque seja o mais comum, na verdade, é um dos menos frequentes, mas porque, quando aparece por determinada causa, o tempo de reação pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Estamos falando de uma linha escura, fina, que corre verticalmente de baixo para cima dentro da unha, como uma risca de tinta escura aprisionada sob a lâmina. Tecnicamente, esse achado se chama melanoníquia longitudinal. E ele precisa ser levado a sério. Antes de entrar no ponto mais grave, é importante ser honesto. Nem toda linha escura na unha é sinal de câncer. Em pessoas de pele negra e morena, é bastante comum ter faixas escuras nas unhas como uma variação normal da pigmentação, especialmente se forem múltiplas simétricas e estiverem presentes desde a infância ou adolescência. Certos medicamentos, como alguns quimioterápicos e antimaláricos, também podem causar esse escurecimento de forma difusa. Pequenos traumas repetidos na base da unha igualmente produzem linhas escuras temporárias, que desaparecem conforme a unha cresce. Mas existe uma situação específica em que a linha escura na unha é um sinal de alerta máximo: o melanoma subungueal. Esse é um tipo raro, porém extremamente agressivo, de câncer de pele que se desenvolve na matriz ungueal, a região responsável pela produção da lâmina da unha. O melanoma subungueal representa entre 1% e 3% de todos os melanomas na população geral, mas em pessoas de pele negra, ele é proporcionalmente muito mais comum, chegando a ser o tipo mais frequente de melanoma nesse grupo. E o dado mais perturbador é que ele costuma ser diagnosticado tarde, justamente porque as pessoas ignoram ou desconhecem esse sinal. Como identificar quando uma linha escura é motivo de preocupação real? Os dermatologistas utilizam um conjunto de critérios específicos. O primeiro é a largura. Uma faixa escura com mais de 3 milímetros de largura já merece avaliação urgente. O segundo é a irregularidade. Bordas mal definidas, coloração heterogênea dentro da própria faixa, partes mais escuras, partes acinzentadas, são características associadas ao melanoma. O terceiro, e mais revelador, é o chamado sinal de Hutchinson. Quando o escurecimento ultrapassa a borda da unha e começa a atingir a pele ao redor, a cutícula ou a ponta do dedo, isso é considerado um indicativo forte de malignidade até que se prove o contrário. Outro ponto que diferencia uma linha benigna de uma suspeita é o comportamento ao longo do tempo. Uma faixa escura que estava estável há anos e de repente começa a alargar, escurecer ou mudar de formato, precisa ser avaliada por um dermatologista com urgência. O melanoma subungueal tem uma característica silenciosa e traiçoeira. Ele cresce lentamente nos estágios iniciais, sem causar dor, sem deformar a unha de forma dramática, sem dar nenhum sinal além dessa faixa escura que tanta gente ignora. O diagnóstico precoce, nesse caso, muda radicalmente o prognóstico. Quando detectado em estágio inicial, o melanoma subungueal tem altas chances de tratamento bem-sucedido. Quando descoberto em estágio avançado, o que infelizmente é comum, já que muitos pacientes chegam ao médico meses ou anos depois de notar o sinal, o prognóstico se torna significativamente mais sombrio. A cirurgia, nesses casos, pode envolver a amputação parcial do dedo afetado, e o risco de metástase aumenta consideravelmente. O que você deve fazer se notar uma linha escura na sua unha? Não espere. Não observe por mais 6 meses para ver se some. Marque uma consulta com um dermatologista o quanto antes e peça uma dermatoscopia, um exame específico que permite ao médico analisar a estrutura da pigmentação sob a lâmina ungueal com muito mais precisão do que a olho nu. Esse exame é simples, rápido e pode ser decisivo. Uma linha escura na unha pode ser absolutamente inofensiva, mas pode também ser o sinal mais importante que o seu corpo já tentou te dar. E você só vai saber a diferença se procurar um profissional. Não deixe para amanhã o que pode definir o seu futuro hoje. Unhas que descascam e quebram com facilidade. O que isso revela? Sobre sua tireoide,
E seus rins? Você já estendeu a mão para pegar algo e a unha simplesmente quebrou, sem esforço nenhum? Ou percebeu que as suas unhas estão se descamando em camadas finas, como se fossem folhas de papel se separando? Muita gente atribui isso à exposição excessiva à água, ao uso de produtos químicos ou simplesmente à fragilidade natural das unhas. E embora esses fatores realmente existam, há uma linha tênue entre uma unha frágil por causa externa e uma unha frágil porque o seu organismo está em sofrimento interno. Saber distinguir essa diferença pode mudar completamente o rumo da sua saúde. A condição de unhas quebradiças e que descascam tem um nome clínico: onicosquisia, quando a quebra ocorre em camadas horizontais, e onicorrexe, quando surgem fissuras longitudinais que percorrem a unha de cima a baixo. Esses dois padrões, apesar de parecidos na aparência, podem ter origens distintas, e uma delas envolve diretamente a tireoide, uma glândula pequena localizada no pescoço que regula praticamente todos os processos metabólicos do corpo. O hipotireoidismo, quando a tireoide trabalha abaixo do ritmo necessário, é uma das causas mais subestimadas de unhas quebradiças. Quando os hormônios tireoidianos estão em níveis baixos, o metabolismo celular desacelera em todo o organismo. A produção de queratina, a proteína que dá estrutura e resistência às unhas, fica comprometida. O resultado é uma unha que parece normal à primeira vista, mas que perde a coesão entre suas camadas e começa a se fragmentar com facilidade. E o dado que surpreende muita gente: estima-se que no Brasil existam cerca de 10 milhões de pessoas com hipotireoidismo não diagnosticado, a maioria mulheres acima dos 40 anos, que convivem com sintomas como cansaço crônico, ganho de peso inexplicável, queda de cabelo e unhas quebradiças sem nunca associar esses sinais a um problema na tireoide. Mas a tireoide não é a única envolvida. Os rins também deixam marcas claras nas unhas quando começam a falhar. A doença renal crônica, quando avança silenciosamente, e ela é especialista em fazer isso, altera o equilíbrio de proteínas, minerais e toxinas no sangue. Esse desequilíbrio afeta diretamente a qualidade da queratina produzida, resultando em unhas finas, quebradiças, com superfície irregular e tendência a se partir em pedaços pequenos. Em estágios mais avançados da doença renal, é comum observar também aquele padrão de descoloração que mencionamos anteriormente, as unhas meio a meio, combinado com a fragilidade estrutural, formando um conjunto de sinais que praticamente gritam que os rins precisam de atenção. Há também o papel central da alimentação nessa equação, mas de uma forma que vai além do clichê de comer mais proteína. A deficiência de biotina, vitamina B7, está cientificamente associada à fragilidade das unhas, e estudos clínicos mostram que a suplementação orientada de biotina pode melhorar significativamente a espessura e a resistência da lâmina ungueal em pacientes com deficiência comprovada. O mesmo vale para o zinco, mineral essencial para a síntese de queratina, cuja deficiência é mais comum do que se imagina, especialmente em pessoas com dietas restritivas, idosos e pacientes com doenças intestinais que comprometem a absorção de nutrientes. Um ponto que precisa ser dito com clareza: o mercado está cheio de produtos prometendo unhas mais fortes e resistentes, bases endurecedoras, suplementos de colágeno, vitaminas específicas para cabelos e unhas. Alguns até funcionam de forma superficial e temporária. Mas se a causa raiz for um problema na tireoide, nos rins ou uma deficiência nutricional específica, nenhum produto cosmético vai resolver. Você estará tratando a aparência enquanto a causa real continua avançando por dentro. Como diferenciar uma fragilidade externa de uma interna? Observe o contexto. Se as suas unhas sempre foram resistentes e de repente começaram a quebrar sem nenhuma mudança nos seus hábitos de higiene ou exposição a produtos químicos, isso é um sinal de alerta. Se a fragilidade vem acompanhada de outros sintomas, queda de cabelo, pele seca, cansaço intenso, inchaço nas pernas ou alterações na urina, a investigação médica se torna urgente. Um exame de sangue com TSH, T4 livre, função renal,
zinco sérico e biotina, pode revelar em poucas horas o que está por trás de uma unha que parece simples, mas que está te contando uma história muito maior. As suas unhas não quebram por acaso. Quando o seu corpo não tem o que precisa para se manter, ele começa a economizar. E as unhas são uma das primeiras estruturas a sofrer com isso. Preste atenção a esse sinal antes que ele precise falar mais alto. Unhas, azuladas ou roxas. Quando a cor das suas unhas indica que seu coração está em perigo, existe uma cor que, quando aparece nas unhas, nunca deve ser ignorada. Não importa a hora, não importa a circunstância. Se as suas unhas estiverem azuladas ou com uma tonalidade roxa escura, e isso não for consequência de um trauma direto, como bater o dedo, você precisa levar esse sinal a sério imediatamente. Porque por trás dessa coloração pode estar uma das situações mais críticas que o corpo humano enfrenta: a falta de oxigênio chegando aos tecidos. Esse fenômeno tem um nome: cianose periférica. E ele acontece quando o sangue que circula pelos capilares das extremidades do corpo, dedos das mãos, dedos dos pés, lábios, está carregando menos oxigênio do que deveria. O sangue bem oxigenado é vermelho vivo. O sangue com baixa concentração de oxigênio assume uma coloração mais escura, azulada, e essa mudança transparece pela pele fina das pontas dos dedos e, de forma muito visível, nas unhas. É o seu organismo mostrando nas extremidades o que está faltando no centro. A causa mais grave e mais direta da cianose nas unhas é a insuficiência cardíaca. Quando o coração perde a capacidade de bombear sangue de forma eficiente, a circulação periférica é a primeira a ser comprometida. O sangue não chega com a mesma força e oxigenação às extremidades, e as unhas começam a revelar essa falência circulatória antes mesmo que outros sintomas mais evidentes apareçam. No Brasil, a insuficiência cardíaca afeta mais de 3 milhões de pessoas e é responsável por cerca de 400 mil internações hospitalares por ano. E uma parcela significativa dessas pessoas conviveu com sinais como esse nas unhas, sem nunca conectar os pontos. As doenças pulmonares crônicas entram com igual força nessa lista. A doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, a fibrose pulmonar e o enfisema, comprometem a capacidade dos pulmões de oxigenar o sangue de forma adequada. Quando os pulmões não conseguem fazer sua parte, o sangue que sai deles já vai empobrecido em oxigênio para o restante do corpo. E as unhas, mais uma vez, exibem essa deficiência na forma de uma coloração azulada ou arroxeada persistente. Em fumantes de longa data, esse sinal combinado com tosse crônica e falta de ar aos esforços é um conjunto que exige avaliação pulmonar urgente, sem exceção. Existe ainda uma condição chamada fenômeno de Raynaud, que também pode causar alterações de coloração nas unhas e nos dedos, mas com uma característica diferente. Ela se manifesta em episódios, geralmente desencadeados pelo frio ou pelo estresse emocional. Durante esses episódios, os vasos sanguíneos das extremidades entram em espasmo e interrompem temporariamente o fluxo de sangue, fazendo os dedos ficarem brancos, depois azulados e depois vermelhos quando a circulação retorna. O Raynaud em si não é uma doença cardíaca, mas pode ser secundário a doenças autoimunes sérias como o lúpus e a esclerodermia, o que torna o diagnóstico correto essencial. Um detalhe que muitas pessoas desconhecem: a altitude também pode causar cianose temporária nas unhas, porque o ar rarefeito em lugares muito altos reduz a concentração de oxigênio disponível para o organismo. Isso é normal e reverte sozinho quando a pessoa retorna a altitudes menores. O problema real é quando a cianose aparece ao nível do mar, em condições normais de temperatura, sem nenhum fator ambiental que justifique. Nesse cenário, o corpo está dizendo que algo interno está falhando. Como agir diante desse sinal? Se as suas unhas apresentarem coloração azulada ou roxa de forma persistente, especialmente se acompanhada de falta de ar, cansaço aos esforços mínimos, inchaço nas pernas ou dor no peito, procure atendimento médico no mesmo dia. Não é exagero.
Esses sintomas combinados podem indicar uma emergência cardiovascular ou pulmonar que precisa de avaliação imediata. Um oxímetro de pulso, aquele aparelho pequeno que mede a saturação de oxigênio no sangue e que muita gente tem em casa desde a pandemia, pode ser um primeiro indicativo. Saturações abaixo de 95% já merecem atenção médica e abaixo de 90% configuram uma urgência. Cuide do seu coração como ele cuida de você, sem parar todos os dias desde o momento em que você nasceu. Ele merece que você preste atenção nos sinais que ele envia. E agora você sabe que um desses sinais pode estar bem ali, na ponta dos seus dedos. O corpo humano é extraordinário na sua capacidade de se comunicar. Ele não costuma adoecer de um dia para o outro sem dar avisos. O problema é que esses avisos são sutis, aparecem em lugares que a gente ignora, como as unhas, e se perdem no ritmo acelerado do dia a dia. Agora você tem o conhecimento para não deixar mais esses sinais passarem despercebidos. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, porque continuaremos trazendo conteúdo como esse, baseado em ciência, direto ao ponto e pensado para a sua saúde de verdade. E me conta nos comentários, algum desses sinais chamou a sua atenção? Você identificou alguma mudança nas suas unhas que nunca tinha considerado antes? Quero ler a sua resposta. Cuide-se. Preste atenção no seu corpo. Ele está sempre falando com você. Basta aprender a ouvir.